Vamos lá, mais um SFP na área, Sociedade Futebol e Pitaco, mais um vídeo começando. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio. Eu sou Bruno Félix, vamos falar de Copa do Brasil, os jogos desta quarta-feira, os 7 jogos restantes das oitavas de final da competição. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe. O mais importante, se inscreva e muito obrigado aos mais de 1.130 inscritos aqui no canal. Lembrando que tem vídeo aí da semifinal da Champions, Real Manchester City e Real Madrid. E agora, Vinícius Alexis, vamos falar sobre essa rodada da Copa do Brasil, 7 jogos de ida das oitavas de final. Vini Alexis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix, todo mundo que nos acompanha, nos prestigia, nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos aqui no SFP. Você que segue a gente no Instagram, Bola de Pantufas no meu coração. Sejam bem-vindos, Copa do Brasil, alguns jogos interessantes, outros nem tanto, Bruno Félix. Vamos aí, que são 7 jogos, é muita coisa para falar. São 7 jogos, a rodada começa às 19h, tem Palmeiras e Fortaleza, Santos e Bahia, às 19h30, Grêmio e Cruzeiro, e às 20h, Sport e São Paulo, América Mineiro e Inter às 9h30, às 9h30 também, Galo e Corinthians e o Atlético Paranaense recebendo o Botafogo. Bom, Vini Alex, vamos começar nesse América e Inter. O América foi goleado no fim de semana pelo Cruzeiro, o Inter que está no momento de baixa, principalmente de desempenho, e falando de muito se fala de mano na corda bamba. O que dá para a gente falar de palpite aí para América Mineiro e Inter, primeiro jogo em BH? Bom, dá para falar que vai ser uma guerra de foice no escuro, né? Um jogo estranho, um jogo de difícil prognóstico, principalmente pelo desempenho dos dois times, assim, né? Eu tenho muito problema com esse Inter faz bastante tempo, mas não é como se o América Mineiro fosse um time confiável. Então, mesmo jogando em casa, jogo com cara de empate, mas principalmente jogo com cara de poucos gols, Bruno Félix. Menos de 2,5 gols talvez seja grande ódio desse América e Inter. Eu iria no menos 3,5, menos 2,5 um pouco mais, deve pagar, obviamente, melhor, mas que se menos fosse em 3,5 chance... paga muito pouco, né? O menos 2,5, por exemplo, já paga 1,72. Menos 3,5 paga só 1,25. E eu iria numa chance dupla. Eu ainda acho que o Inter não perde, apesar da fase esquisita. Então, eu iria em Inter ou empate, menos 3,5. Justo. Justo. E, então, vamos lá para o próximo jogo. Esse é interessante do ponto de vista de desempenho ali das duas equipes. Ultimamente, Santos e Bahia. O Santos jogando em casa, o Santos que vem de vitória no Rio de Janeiro contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, com vitórias consecutivas. Bahia que perdeu para o Flamengo, mas num jogo até surpreendente para um time que tinha menos 2 jogadores em campo, né? Então, Santos e Bahia, jogo de ida, Vini. Santos pelo momento favorito, né? A vitória do Santos, essa é simples, está pagando 2,25, é uma boa odd, e o Santos fez 3-0 no Bahia recentemente, né? Então, né, é difícil imaginar que vai repetir exatamente, mas o Santos vive um bom momento. O time do Odair Helman tem jogado bom futebol, vem de uma vitória contra o Vasco da Gama fora de casa. Acho que essa aqui dá para cravar, e o retorno é bom, assim. 2,25 para cravar a vitória do Santos é uma boa. Então vamos dar rapidinho aí, jogo bate-bola, jogo rápido, três opções para esse jogo. Você já deu aí, vitória do Santos, simples, 2,25. Vamos em duas chances duplas, ou melhor, vitória do Santos mais 1,5, vitória do Santos ou empate mais 1,5. Vamos em vitória mais 1,5. Espera aí que isso dá trabalho. Você quer vitória do Santos mais 1,5? Isso. Total de gols. Por mais de 1,5 dá 3,10. 3,10. Chance dupla, Santos empate mais 1,5. Mais de 1,5. Santos um empate, 1,83. Também até que paga bem para ter uma chance dupla, né? Mas aí, é que aí você tem que depender do Santos fazer 2 gols, né? Ou do Santos tomar um gol do Bahia fora de casa. Mas um 2-0 num jogo desse talvez seja bem possível, mais pela fase
do Santos, que surpreende no momento. Grêmio e Cruzeiro, um clássico nacional, os maiores campeões aí da Copa do Brasil. Jogo em Porto Alegre, o Cruzeiro num momento interessante, Vini, o Grêmio nem tanto. Dá para dizer aí que talvez o Cruzeiro pela fase não perca? É possível que o Cruzeiro não perca, mas de novo o jogo para poucos gols, né? Então você que gosta de chance dupla aí, você que é um cara conservador, Cruzeiro empate paga 1,61 e com menos de 3 gols e meio, que é a odd que você gosta, ixi, não foi. E a aposta, aqui, tá ali total de gols, menos de 3 gols e meio, vai de 1,61 para 2,40. Então, Cruzeiro empate menos 3,5 dá para ter uma odd boa, né? Sim. Então, pode ser uma boa aí esse Cruzeiro ou empate menos 3,5 pela fase atual, apesar de competições diferentes. Estamos aí não estamos confiando tanto no Grêmio. O Cruzeiro vem desempenhando até que bem e de forma surpreendente. Vamos para o quarto jogo aí, Sport e São Paulo. Vini, jogo fora de casa para o São Paulo, que fez um bom jogo contra o Corinthians, não que isso sirva de muito parâmetro pelo que o Corinthians tem jogado, Ele não mas ganhou, né? Sport e São Paulo, Sport numa temporada interessante aí com título estadual, vice da Copa do Nordeste e um início bom aí na Série B. É jogo para mais de 1,5? E é um time que tem feito os gols e ganhado seus jogos em casa, né? Então isso é uma questão interessante. Mas talvez seja um jogo para mais de 1,5. Talvez seja a grande aposta, é um time de Série B contra um time de Série A. Então seria um erro dizer que o São Paulo não é favorito, por ser um time de primeira divisão. Mas a grande verdade é, o São Paulo não é um time confiável. E aí, mais de 1,5 gol, por exemplo, tá pagando 1,50, uma boa odd. Menos de 2 gols e meio, por exemplo, pagando 1,47. Então, eu acho que pegar esse mais de 1,5 a 1,50 é uma boa odd para um jogo de times que costumam marcar seus golzinhos. O Sport costuma marcar gols em casa e o São Paulo, mesmo jogando para não perder e não perdeu com o Dorival Júnior, deve fazer um golzinho como visitante. Mais de 1,5 boa odd, pensando também nesse conjunto de 7 jogos para a rodada. E aí lembrando, né? Se você vai, sei lá, cravar a vitória do Santos a 2,25, você vai arriscar um pouco em alguns jogos, você vai ser mais conservador em outros, porque uma múltipla fica boa, né? Sim. A grande chave da múltipla é saber aonde ser ousado, que o retorno vai ser bom, e aonde ser conservador. Você falou de chance dupla, acho que essa pode ser até uma boa. Também não consigo cravar, mas eu iria em Galo ou empate aí contra o Corinthians. Cara, qualquer coisa que não seja uma vitória do Galo será surpreendente. Esse Corinthians é horroroso em casa e fora ele ainda é pior. A vitória do Galo paga 1,45. É a vitória que paga menos nos jogos da Copa do Brasil. Paga menos do que Palmeiras de Fortaleza, paga menos do que Atlético Paranaense e Botafogo, por exemplo. Eu acho o Galo bastante favorito. Eu acho o Galo em mais de 1,5 contra uma defesa horrorosa do Corinthians bem provável. O ponto é o Corinthians conseguir evitar uma derrota expressiva para continuar vivo, né? Vamos ver O como que o Corinthians é um Corinthians... catado. Para mim, o grande problema do Corinthians, o Corinthians é um time muito mal treinado. E times mal treinados perdem. Times mal treinados não conseguem se defender. Contra um poder de fogo do Galo, por exemplo, que é muito maior do que o do São Paulo, a tendência é que o Corinthians tome 2-0, tome 3-0 como tomou do Botafogo. Sim. Galo em mais de 1,5 aqui é quase uma certeza. A não ser que algo muito surpreendente aconteça. E aí, para você que às vezes pode querer ser um pouco mais conservador como eu, pensando numa múltipla aí, Galo ou empate mais 1,5 é uma boa, mas também não É acredito que que o Galo ou Corinthians... empate mais de 1,5, você está contando que o juiz vai arrumar um pênalti para o Roger Guedes bater, o Roger Guedes vai fazer o gol de pênalti. O Corinthians não cria. Ou não, mas a questão do... Mas tudo bem, Vini, mas é um jogo... Vai fazer 2-0, e aí o cara fazer 2-0, você crava a vitória. Tudo bem, mas é exatamente isso. É um jogo grande, é um clássico nacional, num jogo de mata-mata, ainda que em 2 jogos. De um E time todo exatamente isso. desfalcado. Um lance individual de um jogador como o Roger Guedes, um Adson, algum garoto, pode acabar acontecendo também pelo fato do Atlético não ser muito confiável.
Eu iria em Galo ou empate mais 1,5. Se for 2-0, ótimo. Enfim, eu iria em Galo mais 1,5. Vini em vitória do Galo mais 1,5. Mas é importante deixar que provavelmente o Corinthians não vence esse jogo. Então, ir A numa vitória vitória ou do empate Corinthians paga 9, tá? então, mas é muito difícil imaginar o Corinthians vencendo esse jogo. Então, Galo ou empate mais 1,5 ou Galo mais 1,5. Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo que vem bem, vinha vencendo todos os seus jogos, acabou perdendo a vencibilidade para o Goiás fora de casa, derrota por 2-1. Jogo em Curitiba contra um Atlético Paranaense muito bem arrumado no momento, conseguindo resultados importantes no início do Campeonato Brasileiro. Vini, Vai ter gol jogo nesse para jogo, Bruno Félix? mais 1,5? Hã? Eu acho que é Atlético Paranaense, um empate mais 1,5. Eu também iria nisso. Atlético Paranaense, um empate mais 1,5. 1,66. Pela, pela fase do Atlético, por jogar em casa, levemente favorito. Né? Vamos ver como que o Botafogo vai se comportar depois da derrota para o Goiás. Então, Atlético Paranaense ou empate mais 1,5. Último jogo, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras jogando em casa, Fortaleza muito bem, um time muito seguro, que joga em casa como joga fora, com uma ideia de jogo muito alinhada, muito clara do Vojvoda. Jogo complicado para o Palmeiras, que vem aí de empate em casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Foi um empate Bragantino. em casa num jogo estranho contra o Bragantino, mas o Fortaleza também não tem ganhado, né? Empatou com o Grêmio fora, empatou com o São Paulo em casa, empatou com o Corinthians. Aí a última vitória foi contra o Estudiantes de Mérida, antes disso foi contra o Fluminense também dentro de casa. É óbvio, mas é uma coisa complicada. É Corinthians, São Paulo e Grêmio. Mas foram 3 empates e não 3 grandes jogos do Fortaleza. Até quando o Corinthians jogou melhor, mereceu ganhar na Arena, tomou aquele gol bobo do Yuri Alberto no final. Mas foi um 0x0 estranho contra o São Paulo e um empate 0x0 estranho contra o Grêmio também. Mas é E aqui de importante novo. ressaltar que em outros momentos, e há não muito tempo atrás, seriam jogos que talvez o Fortaleza não fosse vencer, né? Corinthians na Arena, um jogo contra o São Sim. Paulo mesmo em casa, Grêmio fora. E Não, o mas ponto é que hoje o chegou. Fortaleza é um time melhor, mais estruturado, mas bem treinado do que os três. Sim. Um jogo entre Corinthians e Fortaleza, o Fortaleza é favorito. Um jogo entre Fortaleza e São Paulo, o Fortaleza é favorito. Fortaleza e Grêmio, o Fortaleza é favorito. A questão é, Sim. contra o Palmeiras, fora de casa, não é. Se você Não quiser é ser porque é o Palmeiras. conservador, Palmeiras um empate mais 1,5. Se você quiser ser ousado, só crava a vitória do Palmeiras. Eu Eu acho que é um iria. jogo que o Palmeiras vence. E o Palmeiras é um time que gosta desse tipo de jogo. Sim. Palmeiras ou empate mais de 1,5 é uma boa, sim. Então, repassando rapidinho, Palmeiras ou empate mais 1,5, Santos ou empate mais 1,5 ou Santos mais 1,5, Cruzeiro ou empate menos 3,5 ou menos 3,5 em Grêmio e Cruzeiro, Sport São Paulo mais 1,5, então aí só no saldo de gols, Santos e Bahia América, é vitória do Santos. isso, eu dei as duas opções aí, né, nesse giro. As duas opções que nós falamos, né? Na verdade, nós falamos de 3 opções, né? Vitória do Santos cravada, vitória ou empate mais 1,5 e vitória do Santos mais 1,5. Então, repassando Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras ou empate mais 1,5. Essas 3 opções no Santos. Grêmio e Cruzeiro. Cruzeiro ou empate menos 3,5 ou só menos 3,5. São Paulo e Sport São Paulo só no saldo de gols, né? Mais 1,5. América Mineiro e Inter. Inter ou empate? A gente falou Inter ou empate, menos 3,5, se eu não me engano, né? Sim. E Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético mais 1,5 ou Atlético e empate mais 1,5. E Atlético Paranaense Botafogo, Atlético Paranaense o empate mais 1,5. Vini, tá aí a rodada então da Copa do Brasil, jogos de ida das oitavas de final nesta quarta-feira. Considerações finais. É isso, meus amigos. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Segue a gente nas redes sociais, que é sempre muito importante para a gente. Só repete para mim qual que foi o Atlético Paranaense que a gente falou? Oi? Atlético Paranaense, qual que foi que a gente falou? Atlético empate mais de 1,5, né? Isso. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo, como sempre. É sempre um prazer estar com vocês aqui no SFP.
manda mensagem pra gente na DM no Instagram, segue a gente no Instagram que tá passando aí de baixo. A nossa múltipla de 7 jogos paga 46, tá? E aí eu só cravei a vitória do Galo, a vitória do Santos e a vitória do Palmeiras. Eu não cravaria a vitória do Palmeiras, mas tudo bem. Vamos lá. Então, muito obrigado. Se inscreva no canal, nos acompanhe. Vídeo todo dia, ainda teremos aí Liga Europa, Conference League, que tem os jogos aí definindo os finalistas. Então, valeu, Vini. Valeu você. Muito obrigado. Até a próxima.